Vamos seguir então? As tipificações são coisas tremendas. Durante muito tempo nós ouvimos as pessoas falarem tipificações, mas nunca ninguém levou isso tão a sério como nós temos levado. Por aí isso é matéria de seminário. Seminário onde você vai e tem que pagar. Ah, quer estudar a Bíblia? Tem que pagar. Isto é mercenarismo. Amém? Mercenarismo. Você vê que as Assembleias de Deus, o seminário que eles chamam de básico, estava, há 1 ano e meio atrás, estava custando R$100. Isso deve variar de seminário para seminário. Uns devem ser menos, outros devem ser mais, mas eu estou falando de uma informação que realmente eu tive. Um seminário, como eles chamam básico, eu não sei que divisão eles fazem para chamar o básico e avançado, mas R$100. O bacharel, R$300 por mês. Meu irmão, isto é mercenarismo. A igreja tem que ensinar a Bíblia de graça. Jesus não disse de graça receber, de graça dai? Tudo bem, se você monta uma estrutura, tal, tem um custo, claro, tudo tem um custo, energia elétrica custa, papel custa, tudo custa. Então repassa esse custo para os que podem. E os que não podem, leva de graça. A igreja tem que ser isso. Se a igreja não for isso, meu irmão, complica. As pessoas não conseguem estudar. Quanta gente... Ah, pastor, agora eu vou até montar, já estou montando já um seminário por correspondência. Na verdade, não é nem um seminário por correspondência. Nós vamos pegar todo o conteúdo que nós temos aqui, está sendo gravado, até o final dessa apostila vai ser gravado, mais a apostila, mais vários CDs de informações e conhecimento, e vamos passar, vamos colocar na internet e vamos distribuir isso para o mundo inteiro. E agora está chegando para mim também, hoje, completando a tradução da nossa apostila. A Franciele fez esse trabalho com a colega dela ali, ó. Olha lá, ó. Pequenininha, está vendo, irmão? Mas resolve. Traduziram toda a apostila para inglês, os estudos, e nós vamos disponibilizar também em inglês o nosso seminário. A nossa irmã Dominique está gravando várias mensagens para inglês, então nós vamos ter e vamos disponibilizar isso, porque eu recebo e-mail de tudo que é canto. Pastor, não tenho seminário por correspondência. Pastor, eu queria estudar, mas aqui na minha cidade o seminário custa tanto. Nós vamos procurar jogar esse custo lá embaixo. Tem um custo? Tem. Para você mandar uma apostila dessa pelo correio, é peso. Mandar mais uns 6 CDs ou 7 que nós vamos, DVDs e uma série de outros que eu estou catalogando, tem um peso, tem um custo. Claro que tem um custo. A embalagem tem um custo? Tem. Mas nós vamos reduzir isso ao máximo e não vamos excluir quem não possa pagar. Não vamos excluir. A minha filosofia é não excluir quem não possa pagar. Quem não puder pagar, o ministério paga. Ora, o ministério está aí para quê? Para que Jesus dá recurso? Para dizer, ó irmão, tem tanto na conta. E daí, tem tanto na conta. E as almas perecendo? A visão não pode ser dinheiro. Quem quer trabalhar no reino de Deus não pode estar pensando em dinheiro. Amém? Porque a filosofia de Jesus foi de graça recebeste, de graça dai. Esta é a minha filosofia. 9 anos até aqui me tem ajudado o Senhor. Agora, eu já passei, eu não tive exemplos para isso não, tá, irmão? Não tive exemplos não. Uma vez eu era pastor auxiliar no ministério, onde eu estava numa situação muito difícil, e o pastor de lá prometeu que ia me dar o dinheiro da passagem para eu ir para a igreja. Ele prometeu isso porque ele precisava muito de mim. Eu não era o braço direito dele, eu era os braços, a cabeça e o corpo. Porque se tem uma coisa que eu sempre me empenhei foi em reino de Deus. Eu nunca brinquei de servir a Jesus, eu sempre servi mesmo. Eu podia não ter tempo para comer, para almoçar, mas tempo para Deus eu sempre tive. Então ele prometeu que ia me dar um dinheiro da passagem para eu poder pelo menos ir para a escola, para a igreja. Estava desempregado, uma situação muito difícil. E ele não cumpriu com a palavra dele. Um belo dia, quando eu fui, me arrumei, que eu ia para a igreja, quando eu abri a carteira, eita, não tem dinheiro. Revirei gaveta, revirei tudo, tinha umas moedinhas, não tinha condição. E do metrô até a igreja,
já era longe. Eu não fui para a igreja naquele dia por falta de passagem, dinheiro de passagem. Pois no outro dia de culto, quando eu cheguei lá, ele ainda me repreendeu, me botou de castigo e outras coisas mais. Pela palavra dele que ele não tinha honrado. Pela palavra dele que ele não tinha honrado. Então, eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Mas eu não trabalho por dinheiro. Eu me recuso. Eu já disse para Jesus, Senhor, eu me recuso a trabalhar por dinheiro. O que nós tivermos que fazer aqui, o Senhor tem que dar recurso. Porque eu não vou mendigar que nem esses homens por aí. Ah, nossa conta, contribua, o custo. Não, se o Senhor sustentar a obra, a gente vai em frente. Se o Senhor não sustentar, a gente para. Então, meu irmão, essas matérias aqui de seminário, isso é um seminário, é conhecimento. Tudo que nós estudarmos na Bíblia, essa palavra seminário, ela pode ser descartada até. O que importa é você saber que está estudando Bíblia, está aprendendo, adquirindo conhecimento. Isso que interessa. Mas por aí, você não aprende nada de graça. Você tem que pagar e pagar caro. E te digo mais, não aprende nem 1/10 do que você aprende aqui de graça. E já teve gente que diz assim, o seminário lá é de graça, então não presta. Eu falei, ao contrário. É de graça porque se fosse cobrar, você não teria dinheiro para pagar. Amém? Então, vamos voltar aqui para as nossas tipificações. Nós temos aí Elias, que é a tipificação da própria divindade. Elias foi substituído por Eliseu. Então, daí nós concluímos que Eliseu tipifica o Espírito Santo, porque a divindade foi substituída. E Elias tem algo muito especial na vida de Elias. Por exemplo, de onde ele vem? Qual a origem de Elias? Complicado descobrir essa origem de Elias. E Jesus também é dito que ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Também nós não achamos a origem de Melquisedeque. Você pode achar a origem da divindade? Aonde? Qual o princípio de Deus? Quem pode chegar à conclusão disso? Então, Elias vem tipificar a própria divindade. Daí nós vamos concluindo outras coisas, como Eliseu, os fatos que ocorrem. Aqui tem um detalhe nessa página 7, sobre Elias que diz: muitos não compreendem o porquê de Elias ter matado os 450 profetas de Baal, e ainda dizem que esta seria uma ótima oportunidade para lhes ter pregado a palavra e anunciado o grande Deus de Israel. Tudo bem, mas vejamos o outro lado. Diz: estudando os trechos da vida de Elias, vemos com toda certeza que o mesmo está na representação do próprio Deus. Israel está em meio à idolatria, se curvando a Baal. E a palavra revela que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então Deus mostra o seu implacável juízo contra a idolatria. Demonstrando sua tremenda posição, Elias diz: por 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra. Este período foi terrível, a ponto de mães cozinharem os próprios filhos. Como chuva também significa a graça de Deus, estes 3 anos e meio sem chuva representam os 3 anos e meio da grande tribulação, onde o Espírito da graça estará ausente e horrores sucederão sobre a terra. O episódio anterior está relacionado com o sucessor de Elias, Eliseu, o qual também amaldiçoou os meninos que foram devorados pelas ursas. Enfim, aí nós já temos comentado essa história. Então você vê que Elias, ele demonstra um juízo implacável contra a idolatria na pessoa daqueles profetas de Baal que adoravam o Deus Baal, o Deus chamado Baal. E Elias manda matá-los. Quando essa atitude de Elias tem sido criticada por pastores de púlpito, que eu vi-o ignorante, pregando contra Elias, que Elias teria perdido uma grande oportunidade
de pregar para os profetas de Baal. É questionar coisas sem direção. Se Deus não esclarece as coisas, se Deus não dá a direção, nós levaremos muito lucro se ficarmos calados. Porque falar do que não sabe sempre é um perigo. Elias matou porque Deus queria que matasse. Ele, na oração dele, não está dizendo: Deus, responde-me. Responde-me para que todos vejam que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Quando cai fogo do céu, ele disse: agora lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum escape, matem eles. Ele está seguindo ordem. Quem segue ordem não está preocupado com o julgamento, né, de ninguém. Jezabel: Elias matou os profetas de Baal, eu vou matar ele. Jezabel fez logo o julgamento dela, né? Matou os profetas dela. E hoje tem gente crucificando Elias. Está com o mesmo espírito de Jezabel. O mesmo espírito de Jezabel está num monte de lugar por aí. Questionando a atitude de Elias, não aceitando a atitude de Elias. Elias representava a própria divindade, tanto que o seu substituto continua representando a divindade, que é o Espírito Santo, no caso Eliseu. Elias também, não escrevi aí, deve estar em outro canto. Elias representa a restauração de Israel. O episódio do Monte Carmelo, quando Elias clama e cai fogo do céu, ele diz, no meio da oração dele, ele diz: Senhor, ouve, porque tu fizestes voltar, não é isso? Voltar o coração deste povo. Quer dizer, retroceder a filosofia de um Deus verdadeiro, deixar de seguir Baal e voltar a seguir o Deus de Israel. Era esse o propósito daquela operação de Deus com Elias no Monte Carmelo, fazer tornar o coração do povo para si. Então, Israel, ou melhor, Elias, ele passa a ser um restaurador. Elias passa a ser um restaurador, porque é o que ele faz com o ministério dele, que ele investe de uma maneira tão tremenda, a coisa é tão impactante. Ele diz respeito ao rei, o rei chega para ele e diz: és tu, perturbador de Israel? O rei tinha procurado ele por tudo que era canto, ameaçou até pessoas de morte. Chegava: viu Elias por aí? As pessoas diziam: não vimos Elias, ele torturava pessoas. Não, me confessa, aonde Elias está? Era isso que aquele rei Acabe fazia. Vocês viram sim, vocês estão escondendo Elias, ele pressionava as pessoas, ele botava espada no pescoço das pessoas para as pessoas dizerem aonde estava Elias. E Elias estava oculto em Deus, transportado de um monte para o outro, de uma cidade para outra. Chega uma hora que Deus diz assim: agora tu vai aparecer diante de Acabe. Aí Elias encontra Obadias, vai lá e diz: Acabe, em tal lugar eu vou encontrar com ele. E quando Elias aparece diante de Acabe, Acabe diz o quê? És tu o perturbador de Israel? Elias não demonstra nenhuma reverência nem nenhum respeito para ele, porque ali em Elias nós temos o conflito do sacerdócio contra o reino político. A missão do espírito de Elias é mostrar que os céus é que reinam. Por isso ele disse: eu sou profeta do Senhor, eu sou representante do sacerdote. Vós sois 450 profetas de Baal, vocês comem na mesa de Jezabel, vocês representam o reino político. Vamos para o Monte Carmelo. Entendeu? Este é o espírito de Elias, este é o espírito da restauração. Não tem mais. A era da evangelização já era, fica para os trouxas. Meu negócio é restauração. Quem quer pregar a evangelização, que vá com Deus. Meu negócio é outro, porque o Espírito que está em mim é de muita valentia e eu não suporto nem pregar a evangelização. Eu estou abominando a evangelização. Eu não tenho paciência de sentar com uma pessoa e explicar para ela João 3,16. Meu negócio é com o reino da terra, meu negócio é com o governo, meu negócio é com marinha, com exército, com aeronáutica, meu negócio é com eles.
Eu não tenho paciência de pregar João 3,16. Meu negócio é chicote, é espada. É mostrar que Jesus Cristo é soberano. É mostrar que a Bíblia está acima de qualquer constituição. Por isso que nós temos o nosso lema. Bíblia, sim. Constituição, não. Esse é o lema do ministério. Isso está na internet, isso está na rádio, isso está em tudo que é canto. A igreja é soberana, isto é restauração. Elias está nesse conflito e Elias diz para Acabe: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o Deus verdadeiro, o sacerdócio, e está seguindo a Baal, mergulhado na política e esqueceu do sacerdócio, mas usando os profetas de Baal para profetizarem sobre o seu próprio reino, que diz que eles comiam, os 450 profetas de Baal, comiam na mesa de Jezabel e profetizavam para ela vitória, vitória o tempo todo. Isso parece alguma coisa com os nossos dias? Tem falso profeta nos reinos políticos? As Assembleias de Deus que o digam. Os presbiterianos que o digam. Estão mergulhados na lama da política, sufocados até o pescoço. Mas Elias não morreu. Lá em Mateus, no Monte da Transfiguração, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, e os discípulos reconhecem, vê Moisés e Elias falando e reconhecem que ele é o Cristo, diante daquela glória, eles chegam para Jesus e perguntam: mas Senhor, os escribas não dizem que Elias tinha que vir primeiro? Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo que Elias virá. Mas se quereis saber, Elias já veio. E fizeram dele tudo quanto quiseram. Aí diz assim: então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Não, Jesus não falava de João Batista. Jesus falava do Espírito da restauração, que já havia vindo sobre João Batista, mas ele disse: virá. Pode acreditar que veio. Pode acreditar que veio. Por quê? O restaurador que atravessa gerações. Quando Elias é arrebatado numa carruagem de fogo, o que acontece? A capa cai. E o que significa a capa? Ministério. O ministério de Elias ficou sobre a terra e vai ficar até o final. Sabe quem é Elias? O que desafia os reis, o que desafia exércitos, o que desafia a política, o que desafia os profetas de Baal. Este é Elias. Então, Jesus lá em Mateus 17, 11 e 12, diz que Elias virá, mas Elias já veio. Veio na restauração para Israel, mas virá na restauração para os gentios, igreja. Quem quiser evangelizar, fique à vontade, vai com Deus, mas não me chame para esse negócio. Meu negócio é com os reis, meu negócio é com os poderosos do planeta Terra, meu negócio é com eles. Então, irmão, a tipificação de Elias faz parte de revelações profundas da Escritura. Ele matou os profetas de Baal e, como eu sempre digo, matou e está bem matado, está bem morto. Nós vamos ver ainda aqui mais um pouquinho. Josué, um tipo de Espírito Santo, tem aí na nossa página 8. E eu vou equiparar Josué mais ou menos com Eliseu, que ambos tipificam o Espírito Santo, pelo substituto que são. Mais um pouquinho com Elias, você viu que há uma palavra, né? Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. Chuva, nós lemos lá, é significado da graça de Deus. O que é a graça de Deus? O favor imerecido, a graça que Ele nos dá de viver hoje. Não haverá chuva durante 3 anos e meio. Nesta profecia de Elias, a voz da restauração, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tempos e metade
de um tempo, 42 meses, ou 1260 dias. Tudo isso aqui é a mesma coisa. A profecia lá de Daniel, que significa isso, que significa isso, que significa isso. Então você vê que Elias está dizendo, durante 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra. Que período é esse? Grande tribulação. Esse período da grande tribulação, se não haverá chuva sobre a terra, quem não estará na terra? A igreja, porque a igreja é símbolo da graça de Deus entre os homens. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas quando Jesus retirar o sal, retirar a luz, ele retirou a graça que está na pessoa do Espírito Santo mergulhada na igreja. Então será um período chamado grande tribulação, em que diz a Bíblia que os homens desejarão a própria morte. Elias está deixando uma palavra de algo profético, futuro, em que a graça de Deus vai se ausentar da terra. E diz a Bíblia que neste período em que Elias profetizou a ausência de chuva, que representa a graça, diz que mulheres chegaram ao ponto de cozinharem o seu próprio filho e comerem. Ou seja, o estágio de loucura se apoderou da mente da pessoa. A fome foi tão extrema que a pessoa já não raciocinava mais. Porque o mínimo de raciocínio que haja num ser humano não chega a ponto dessa atitude. A grande tribulação, Jesus falou assim, olha, daquele tempo, dia igual não houve, e após não haverá. O período que vem aí, 3 anos e meio da grande tribulação, assim que a igreja for arrebatada, esse período da grande tribulação, nenhum se comparará a ele, nem o Holocausto com Hitler, nem o massacre da União Soviética aos ucranianos. Nada vai se comparar a esse período, porque esse período da grande tribulação não é só uma operação de homens maus, nem somente uma operação do próprio diabo, mas a Bíblia diz que neste período o próprio Deus estará derramando a sua ira sobre a terra. Então, Deus, os homens malignos e o próprio diabo, lembra que será solto um terço. Um terço significa toda a operação satânica, porque diz que o dragão com a sua cauda, né, que é a rebelião, levou após si 1/3 das estrelas do céu. Estrelas representam os anjos, ou seja, a rebelião de Lúcifer fez com que 1/3 dos anjos se transformassem em demônios e viessem operar sobre a terra, mas eles não estão todos soltos, porém neste período serão todos soltos. Se hoje o mundo é esse horror, imagina quando tudo isso aqui sair. A Bíblia diz que foi aberto o poço do abismo e aqueles gafanhotos gigantes escureceram o sol, ou seja, o sol é símbolo da glória de Deus. Então a manifestação dos demônios será tanto que será ofuscado todo e qualquer brilho da glória de Deus. Grande tribulação, profetizado por Elias. Então, na nossa sequência, nós vamos ver Eliseu, que é uma tipificação do Espírito Santo, e também o próprio Josué. Muita gente acha que hoje simplesmente vivemos o tempo da graça, ou seja, faz tudo, né? Tem até uns desgraçados que pregam predestinação, e aquele Miguel Ângelo, filho do diabo, e o filho dele é outro discípulo dele, ambos a caminho do inferno. Eu me recuso a entrar no céu que eles entrarem. Se eles entrarem no céu, eu não quero nem passar na porta do mesmo céu que eles. Me recuso. Eu tenho fome e sede de justiça. Então, o que ele prega? Não, você é predestinado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Só que eles ainda vão mais além. Eles dizem, você já nasceu ou salvo ou condenado. Seu livre-arbítrio,
a obra redentora de Cristo, nada disso interessa. É o que prega aquele servo do diabo chamado Miguel Ângelo. E ele diz mesmo, você pode subir o morro, fumar maconha, cheirar cocaína, pode cair na pornografia, na prostituição, não faz diferença. Se você já nasceu salvo, você vai ser salvo. Todo o conceito de santidade do cristianismo cai por terra. Porque qual é o interesse dele? O interesse dele é dízimo e oferta. Não é se a pessoa vai para o céu ou não. Tem outros servos do diabo por aí, mas não vamos tomar o nosso tempo. Então veja bem, Eliseu, lá no episódio lá de Reis, Eliseu amaldiçoa, né? Amaldiçoa os pequeninos. Já vimos na simbologia, pequeninos representam discípulos. Esses discípulos dizem o que para Eliseu? Sobe, calvo, sobe. Esse sobe, calvo, sobe é uma tipificação do arrebatamento da igreja, porque Eliseu está representando o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Então Eliseu vira para trás e amaldiçoa esses pequeninos. E a Bíblia diz que duas ursas, ou sejam, duas bestas, que é mostrado em Apocalipse, a besta que sobe do mar, que é da política, e a besta que sobe da terra, que é da religião. Essas duas ursas que compõem um só império, elas saem do meio da floresta e devoram 42 pequeninos, 42, lembra a tabelinha que eu fiz aqui? 1.260 dias, 42 meses, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, o 42 estava aqui no meio. Então eles devoram 42 pequeninos, ou seja, é o juízo implacável de Eliseu, ou seja, do Espírito Santo, contra os pequeninos que zombaram dele. Não levaram a sério o arrebatamento da igreja, não viveram em santidade suficiente para que isso se processasse. Josué também tipifica o Espírito Santo. Quando o povo de Israel se rebela contra Moisés, Deus diz assim: olha, Moisés, eu não vou mais andar no meio desse povo aí. Se eu andar no meio desse povo, eu consumo com eles, eu acabo com eles. Eles estão me provocando a ira. Aí Deus diz assim, que vai levantar, vai enviar no meio do povo um anjo. E muita gente acha que Deus não vai, mas vai mandar um anjo. Simplesmente, não. Mas já vimos na tipologia o significado da palavra anjo. E examinando o texto lá de Êxodo, nós vemos com clareza que este anjo, esta palavra anjo, que também significa liderança espiritual, vai recair sobre Josué. E Deus diz assim: não lhes provoquei a ira, não lhe provoqueis a ira, porque ele não terá misericórdia. Da mesma maneira, nós vemos o julgamento de Josué no meio do povo, é implacável. Josué manda matar o fio da espada, sem misericórdia, sem perdão, não quer saber de pai, filho nem mãe. Josué é implacável. Da mesma maneira que Eliseu é implacável, e ambos tipificam o Espírito Santo. Tem gente brincando com ele e não sabe que ele será implacável. O Espírito Santo será implacável, vai deixar sem misericórdia. Já tem tanta gente abandonada aí, já tem tanto crente aí comendo com os porcos. Já tem um monte de crente aí largado. Estão pensando que o Espírito Santo é tempo da graça, Deus é bom. Ué, Deus é bom, deixou de fazer juízo? Deus é bom, deixou de exercer justiça? Deus é bom, perdeu o caráter? Eu não conheço um Deus só que é bom. Um Deus só bom, eu me recuso a servi-lo. Jesus diz em Mateus 5,6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Eu discordo de um Deus só bom. Esse não presta para mim. Eu preciso de um Deus que exerça a justiça. Jesus me perdoou dos meus pecados? Não. Ele não me perdoou. Ele não me perdoou. O que ele fez comigo? Ele me justificou. É isto que a Bíblia diz. Muitas vezes temos interpretado
devido ao idioma, devido a uma aplicação direta ou indireta. Ah, Jesus me perdoou, sim, mas Jesus não simplesmente me perdoou. Tá perdoado. Não. Ele pagou o preço do meu pecado. Se ele pagou o preço do meu pecado, ele não me perdoou, ele me justificou. Então, eu tenho fome e sede de justiça. Eu não entro num céu que R.R. Soares estiver lá. Eu direi para Jesus, me lança no inferno, mas com esse cara eu não vivo. Eu não entro num céu com Edir Macedo. Eu não entro num céu com Miguel Ângelo, com Renato Suete. Não entro num céu. Eu não entro num céu com Silas Malafaia. Eu não vendi a igreja. Eu não vendi o rebanho de Jesus Cristo. Eu não entro num céu com ele. Eu nunca dei a mão a político. Nesse púlpito nunca pregou político. Eu nunca botei faixa de candidato aqui atrás. Eu não entro num céu com ele. Me recuso. Prefiro ir para o inferno, mas com ele eu não entro. Eu não vendo o rebanho de Jesus Cristo. Eu não me corrompo. Eu não me vendo. Eu não dou mão a político. Então, meu irmão, aí estão algumas tipificações, mas certamente você pode descobrir muitas. Vamos concluir só então, aproveitar que temos um tempinho, terminar com João Batista. João Batista também tipifica alguma coisa. Dentre a missão que ele realizou e etc., mas ele também recai como algumas tipificações. Uma coisa interessante com João Batista, diz aqui no item 1, que poderia ter prosseguido dentro de um sistema natural. Quem era João Batista? Filho do sacerdote Zacarias. Então ele já tinha um emprego garantido, uma vida estabilizada, ele era o tal já. Ele não precisava fazer o que ele fez. O que ele fez? Largou tudo e foi para o deserto. Essa renúncia de João Batista tipifica a igreja, que tem que renunciar tudo e ir para o deserto. Israel tipifica a igreja. Israel primeiro atravessou um deserto, para depois entrar na terra prometida. Não foi isso? Assim a igreja hoje está atravessando um deserto espiritual, para depois entrar na terra prometida. Então veja, João Batista, ele larga a tradição da sinagoga, ele larga o bem-estar da sinagoga e ele vai para o deserto, obedecendo uma ordem divina. Uma revelação que só ele alcançou, mas ninguém teve aquela revelação. Foi só ele e mais ninguém. E ele vai para as margens do Jordão e ali fica gritando, voz do que clama no deserto. Mas ele sabia muito bem quem ele era. Porque quando foram perguntar para ele, és tu o profeta? Ele falou, não. És tu o Messias? Não. És tu? Não, não sou nada disso. Quem é você? Eu sou enunciado do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos, preparai veredas justas. Não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Ele vem aí. Eu não sou nada, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele tem na mão um machado, ele tem a pá, ele limpará a sua eira. Então João Batista está bem sintonizado em quem ele é e como ele tem que proceder. E quando ele vê os santos chegarem, o que ele diz? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, a produzir frutos dignos de arrependimento? Isso é uma voz terrível. Chamar os filhos de Abraão de raça de víboras? Quem poderia fazer isso? Só alguém com uma visão superior. Por isso ele é restauração. Jesus chamou os filhos de Abraão de filhos do diabo. Nós temos por pai Abraão. Não, vocês têm por pai o diabo. Só alguém com uma visão superior. Por isso que nesse ministério a ordem é comer Bíblia. Comer Bíblia e calejar os joelhos na oração. Senão você não vai ter uma visão superior. Você vai ser uma serpente, vai ser um caranguejo, mas nunca vai ser uma águia. Então tem que se empenhar, tem que se dedicar. Então João Batista vem tipificar a igreja, porque a igreja, para existir, ela tem que ter renúncia séria. A igreja não pode compactuar. Quando João Batista está no deserto, em nenhum momento ele faz menção da genealogia dele,
ele não lembra de papai nem de mamãe, ele não diz, eu também sou filho de Zacarias, eu também tinha direito à sinagoga. Não, ele esquece o passado dele, não existe passado para ele. Ele é o que é e acabou a história. Ele tem o chamado dele individual e ele não precisa da memória do passado dele. Está apagado, está sepultado, ele recebeu uma ordem. Ele vai seguir aquilo que Deus o deu. Quando alguém vem perguntar quem ele é, ele diz, eu sou filho de Zacarias. Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe por quê? Porque o teu chamado ministerial, meu irmão, é mais importante que a tua família. Então, ele foi para o deserto e encarou o quê? Dificuldades. No 3 diz, anunciava o que fora antes dele e ao mesmo tempo o que viria. Ou seja, João Batista tipifica a igreja porque a posição da igreja é também esta intermediação. João Batista está pregando a anunciação de um Cristo que virá, mas ao mesmo tempo esse Cristo já veio. Ele não diz, ele tem a primazia porque ele era antes de mim. Então ele está dizendo, ele virá, mas ele sabia muito bem que ele já existia. João Batista menciona isso a respeito de Cristo. Hoje a igreja se encontra na mesma posição. Ela prega um Jesus que virá. Ora, mas ele já não veio? Veio ou não veio? Então, a posição da igreja é semelhante à de João Batista. João Batista, com o seu ministério, tipifica a igreja. Foi martirizado. Paulo escreve que nós somos, por amor a Cristo, entregues à morte todo dia. João Batista foi martirizado. E se você pegar os livros que falam dos mártires da igreja, tome cuidado para não apertar muito esses livros, que está arriscado pingar sangue. Se você tem coragem, tem estômago, tem disposição, nós temos uma coletânea aí de uns 5 livros só sobre martírio. Situações em que a areia do Coliseu teve que ser trocada. Já pensou na areia do Coliseu ser trocada? Devido tanto sangue impregnado. Sangue de quem? Sangue meu e teu. Amém? Então, meu irmão, só um detalhe para a compreensão que diz no final da página 8. Deus enviou um libertador ao Egito para fazer com que o povo herdasse a terra prometida. Todavia, entre a promessa e o seu cumprimento, havia um grande deserto, onde inúmeras provas foram realizadas e muitos não foram aprovados, sucumbindo no deserto. No Novo Testamento, o Egito é o mundo, a terra prometida é a salvação, o deserto é a atual situação em que vive a igreja. Amém? Perguntas para terminarmos ou ficamos por aqui? Em relação a Elias, nós não vimos a procedência dele, mas ele achou Eliseu, né, lavrando com 12 juntas de boi. Vimos que uma junta de boi, ela tem 2 bois. Então, ele estava, na verdade, com 24 bois e estava com a 12ª, a 12ª parte, no caso, né? Então, eu queria saber com relação a esse número, 24, e vimos também que no Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos. Sim, esses números podem estar relacionados, estudando com mais detalhe, com mais calminha, nós vamos achá-los relacionados a uma consumação também. Porque quando fala ele está com a 12ª, né? Ele está com 12. Quando fala da construção da cidade celestial em Apocalipse, ela está encerrada. Mas ela está encerrada como? 12 portas, 12 fundamentos, o que mais? Né? Os apóstolos são as 12 colunas, e ela entra no 12, 12, 12, demonstrando que ela foi concluída, e a conclusão de tudo é o 12. Eliseu está lá com a 12ª, esse número aparecendo lá pode estar representando que a última missão era dele, que tipificando o Espírito Santo, a última missão é do Espírito Santo. Em que tempo? Na era da igreja, ou seja, na atual
dispensação, porque a dispensação já mudou várias vezes, né? Já mudou no tempo da lei, tivemos a era patriarcal, a era da inocência, a era de juízes, que era o governo humano, um monte de dispensação, período em que Deus trata com a humanidade de uma maneira singular. Atravessamos o tempo da lei, que durou até João. O tempo da lei não durou até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. A Bíblia diz que a lei durou até João Batista. Isso aqui é importante, hein, irmão? Então, aí depois entra o tempo da graça. O tempo da graça chega até o final, com um períodozinho curto chamado restauração, que já iniciamos. E agora entra o arrebatamento. Depois do arrebatamento, tem aquele período do governo do anticristo, a guerra do Armagedon aqui dentro desse período, e vai entrar o milênio. Então, o milênio haverá uma ação de Jesus reinando no trono em Jerusalém, amém? E o Espírito Santo, creio que estará também agindo aí, né, naquele mover, né? Estou fazendo círculos assim para representar o vento, o mover do Espírito Santo, que Jesus falou, é como vento, não sabe de onde vem, quem é nascido do Espírito, não sabe para onde vai. Então, Eliseu, o 12, vai representar que é o desfecho mesmo, que ele seria, tipificando o Espírito Santo, ele fecharia a dispensação. Que dispensação? A que hoje estamos vivendo. Agora ela vai mudar. A dispensação do milênio virá à existência e nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Nós quem? Mas que certamente a igreja vem. Como Jesus vai selecionar esse povo para retornar no milênio, nós não sabemos, não podemos afirmar, mas que a Bíblia é clara em dizer que aqueles que participam da primeira ressurreição reinarão com Cristo 1000 anos. A Bíblia diz, todos, não sei se todos, mas ela diz que os que participam da primeira ressurreição são os salvos, os que morrem em Cristo Jesus. Então, que igreja voltará para reinar com Cristo, não há dúvida, mas que seleção Cristo fará, só Ele sabe. Amém? Vamos encerrar então agradecendo a Deus em nome de Jesus.